Teteias, tudo bom com vocês? Hoje, dia de aula, eu vou mostrar para vocês como fazer essa linda mochilinha coelhinho, tá? Ela serve para menina ou para menino, aí vai depender das cores que vocês usarem. E pode levar para a escola, pode levar para um passeio, guardar brinquedo, aí fica na imaginação da criança, tá bom? Para aquelas que não me conhecem, eu sou a Rita, né, da Teteia Brinquedos de Pano. Queria pedir, se você ainda não se inscreveu no canal, não esqueçam de fazer, tá bom? Vamos começar? Bom, como em toda aula, a lista de material e os moldes necessários para a confecção da peça vocês vão encontrar disponível no link que está aqui abaixo do vídeo, tá? Aqui nós estamos usando algodão. Eu estou usando um algodão cru como tecido principal, né? Que vai ser a parte de fora da nossa mochilinha. E estou usando um algodão para fazer o forro e um outro contrastante para fazer o enfeite aqui da orelha. Além dos tecidos de algodão, a gente vai precisar também do cordão para fazer as alças e de uma lã, combinando, né, com os tecidos pra gente fazer o pompom, ok? Então, para começar, eu vou passar uma costura nesses dois retalhinhos de pano, aqui e aqui nas laterais. Vou deixar essa parte aqui aberta, tá? Eu vou fazer isso nesses dois pedacinhos de pano que vão ser exatamente aqui onde nós vamos passar as alças da nossa mochila, ok? Esse vai ser o primeiro passo. Então vamos lá. A gente vai agora desvirar a peça para depois colocarmos na mochila. Então a gente vai desvirar esses retalhinhos de tecido. E aí a gente vai depois embutir na costura da mochila. Feito. Olha, agora nós vamos costurar essa parte da orelha que é com o tecido trabalhado. Nós vamos costurar no tecido principal da orelha, tá? Como a gente riscou pelo lado do avesso, que é pelo lado que a gente vai costurar, o que eu costumo fazer? Eu marco com alfinetes as bordas, né, do risco,
pra gente centralizar do lado do direito a aplicação que a gente quer fazer. Então eu fiz isso nas duas orelhas, tá? Vocês estão vendo aqui nas duas partes da orelha. Agora eu vou tirar esses alfinetes que eu coloquei aqui do avesso, porque a gente vai costurar, né? No direito. Então a gente vai pra máquina agora. E no lado do direito da peça, nós vamos passar uma costurinha bem na bordinha do tecido decorado da orelha, tá bom? Nós vamos fazer isso nas duas orelhas. Olha, se você quiser fazer isso à mão, também pode. Se você quiser fazer um caseado à máquina, também pode. Um zigue-zague, também, não tem problema, tá? O importante é ela ficar bem presinha no tecido principal. Agora nós vamos pegar a outra parte do tecido. Vamos colocar um alfinete. Nos dois tecidos, tá? As duas orelhas. E a gente vai passar uma costura a volta toda, deixando só aqui embaixo aberto para desvirarmos a peça. Então, vamos para a máquina e voltamos com as orelhas já costuradas e desviradas. Olha, eu costurei, desvirei e agora eu vou fazer aquilo que eu costumo fazer, principalmente assim, nas orelhinha dos bichinhos. Eu vou dar uma rebatida na costura, tá? Agora vamos aqui ver se estão no mesmo tamanhinho. Vou cortar. E a gente vai deixar aqui junto com as travas aqui da mochilinha separado. Ok? A gente vai deixar aqui em espera. Agora nós vamos pro corpinho da nossa mochila. Eu cortei o tecido de um jeito que eu não vou precisar passar costura embaixo, tá? Eu dobrei ao meio, peguei a medida dele 2 vezes e não cortei. Então, eu vou economizar aqui uma costura, tá bom?
Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar um centímetro ou uma régua. Nós vamos marcar 2 centímetros para cá. E aqui nós vamos marcar 3 centímetros. 2 e agora 3, tá? A mesma coisa do outro lado. 2 e 3. E aqui nós vamos marcar 2,5 centímetros. Aqui e aqui. A mesma coisa do outro lado. Eu vou explicar para vocês por quê que a gente vai fazer isso. Agora nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Nós vamos cortar nos 2 centímetros que a gente marcou até a marquinha dos 2,5 centímetros. A mesma coisa quando a gente marcou aqui os 3 centímetros, tá? E nós vamos fazer a mesma coisa aqui. Vamos cortar aqui e aqui. Deixa eu só tirar um pouquinho desses pelinhos, que eles estão incomodando. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar, vamos fazer uma dobrinha até o meio. E depois nós vamos até a marca que nós fizemos de 2,5 centímetros, ok? E vamos colocar um alfinete. Do outro lado a mesma coisa, tá? Nós vamos dobrar aqui e depois dobrar aqui. Ó. E vamos colocar um alfinete. Nós vamos fazer isso nos 2 tecidos. No principal, que aqui no caso eu estou usando o algodão cru, e no tecido de tricoline, que seria o forro, tá? Com as mesmas medidas. Mas eu quero mostrar para vocês, eu vou mostrar aqui no principal o porquê a gente está fazendo isso. Agora eu vou para a máquina e eu vou passar uma costurinha nessa 4 dobrinhas que eu fiz, tá bom? Vamos lá, me acompanhe.
enfiou a agulha. Bom, feito isso, lembrando que esse daqui é o tecido de fora da nossa mochila. Nós vamos dobrar aqui no meio. E nós vamos passar uma costura aqui, olha. No comecinho da... Nós vamos deixar somente isso aqui em aberto, que vai ser exatamente por onde vai passar as alças da nossa mochilinha, tá? Então, nós vamos passar uma costura aqui. A mesma coisa do outro lado. Como vai ter forro, né? A nossa mochila vai ter forro, essa costura aqui do lado de dentro, ela vai ficar invisível, tá? Ela não vai aparecer. Porque o forro... Então, vamos lá. Então, vamos para a máquina e vamos passar uma costura exatamente aqui para formar o espaço para passar as alças, tá bom? Eu vou fazer a costura dos dois lados do tecido principal e volto com vocês. Olha, fiz as duas costuras, ok? Agora eu dobrei ao meio e nós vamos passar uma outra costura daqui de cima até aqui, ó. Nós vamos fechar as duas partes da nossa mochila. Só que antes nós vamos colocar as travas que a gente fez para depois passar as alças, ok? Então, nós vamos contar para cima aqui da costura. Nós vamos contar 3 centímetros. Deixa eu marcar. Deixa eu marcar aqui. 3 centímetros. Bom, passar aquelas costuras pra gente fechar a parte de cima da mochila e fazer aquele espaço para colocarmos as alças, nós vamos colocar a trava da alça. Então, essa parte aberta, que nós não costuramos, a gente tem que deixar ela aqui para fora. Eu marquei 3 centímetros dos dois lados e nós vamos colocar a trava exatamente nos 3 centímetros, tá? Para cima dos 3 centímetros. Então, a gente tem aqui os 3 centímetros, a gente vem um pouquinho para cima. E a gente coloca, ó, 1 centímetro para dentro, ó. Porque a costura vai vir aqui e vai pegar essa parte aqui. Então, vamos colocar
alfinete aqui. A mesma coisa do outro lado. A gente vai dobrar ao meio. A parte que não costuramos para fora. Vamos colocar 1 centímetro para dentro, acima da marcação que a gente fez. Então, está aqui. E colocamos um alfinete. Agora nós vamos passar uma costura daqui do final, né, da nossa mochila até a parte de cima dela, ok? Dos dois lados. Passei a costura, prendi as travas da nossa alça e agora nós vamos marcar. Nós vamos fazer aquele cantinho, garrafa de leite, sabe? Aquele cantinho quadradinho. Então, como é que a gente faz isso? Eu vou marcar com uma régua, 1 centímetro, aí vocês escolhem. Bem na costura, 2 centímetros pra cá e 2 centímetros pra cá. Meu pai. Dois centímetros. Dois centímetros. Opa. Que eu fiz errado, gente. É 2 centímetros da costura. Então, é até aqui. E daqui pra cá. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos passar uma costura formando este cantinho aqui e o cantinho de cá, tá? Ó. Fizemos esse canto aqui, já vamos cortar o excesso que ficou. E vamos fazer a mesma coisa do lado de cá. A gente vai fazer o biquinho aqui. E vamos passar a costura . Com isso, nós estamos dando para a mochila uma certa profundidade, tá? Porque não vai ficar tecido com tecido, né? Vai ter um espaço para se colocar as coisas aqui dentro, tá? Então, eu vou virar o direito agora, olha como é que fica. Essa é o tecido principal da nossa mochila, ok? Agora eu vou fazer com a parte do forro exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui. Então,
Só pra gente lembrar. As costuras eu faço depois. Eu vou marcar aqui, eu já vou deixar tudo marcadinho, só pra gente fazer junto novamente, tá bom? Então vamos lá. Dobrei ao meio. Aí, opa. Aí, com a régua, vamos lá. Nós vamos marcar 2 centímetros e depois 3 centímetros. E aqui a gente vai marcar 2,5, né? Lembrados, aqui e aqui. Eu já vou fazer do lado de cá. Dois, três e aqui 2,5. Agora nós vamos fazer aquilo que nós fizemos da outra vez. Lembradas, a gente vai dobrar 2 vezes, colocar, passar uma costura aqui, isso nas 4 partes, e depois a gente vai passar uma costura de cima a baixo, ok? Eu volto com vocês. Pessoal, o forro a gente vai fazer mais fácil, por quê? Eu só vou fazer uma bainha, eu marquei aqui, ó, nós vamos fazer uma bainha da seguinte forma, passar dos 2 lados do tecido e depois costurar de cima a baixo. E aí eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai unir no tecido principal. Então aqui nós vamos fazer só uma bainha na parte de cima, ok? Dos 2 lados, aqui. Ok? Exatamente. E depois nós vamos costurar de cima a baixo. Me acompanhe. Agora a mesma coisa do lado de cá. Agora a gente dobra ao meio, direito com direito. Nós vamos passar uma costura de cima a baixo, tá?
Pode parar que já desafiou. Eu também vou fazer no forro a caixinha de leite, tá? Então, é 2 centímetros, 2 centímetros na costura, né? Aqui, 2. E aqui, 2. Então, a gente vai vir pra cá. E a gente vai vir aqui. A mesma coisa aqui. 2. Aqui, 2. Então, é aqui e aqui. Nós vamos passar aquela costura para dar profundidade aqui na mochila, ok? Então, a gente vai colocar essa costura bem retinha. E a gente vai passar. A mesma coisa do lado de cá. Estamos quase lá, pessoal. Agora o que a gente vai fazer? Vou colocar avesso com avesso, tá? Avesso com avesso. E nós vamos colocar costura com costura. Só que nós vamos colocar aqui onde nós temos uma abertura aqui, que é onde vai passar a alça, correto? A gente vai prender o forro exatamente abaixo dessa abertura. Então, a gente vai ter, sim, que alfinetar. Se você não tem segurança colocando alfinete, pode alinhavar também, tá? Então, ó. Não sei se dá pra vocês verem a costura. Olha, a costura tá aqui. Eu tô colocando o forro bem na costura. Ó. Aqui, costura do forro com a costura do tecido principal. A gente vai colocar um alfinete.
Depois a gente corta esses fios excedentes. E agora, nós passamos uma costura prendendo o forro ao tecido principal, tá bom? Então, vamos lá para a máquina e vamos passar essa costura. De novo, eu vou tirar a base aqui da máquina para ficar mais fácil de a gente passar a costura. Então, eu venho aqui. E a gente vai passar uma costura na volta inteira. Pronto. Olha, essa mochilinha, se você quiser presentear, né, uma sobrinha, netinho, agora na Páscoa, você também pode colocar o ovinho de Páscoa aqui dentro. Aí ele vai ficar com 2 presentinhos, a mochila para usar o ano inteiro e o chocolate para comer na Páscoa. Olha, tô tirando os fios excedentes. Nós temos a mochilinha super arrematadinha do lado de dentro, olha. E agora a gente vai vir para fora, porque falta colocarmos as orelhas, as alcinhas e o rabinho, ok? Vamos as orelhinhas. Primeira coisa que a gente vai colocar vai ser as orelhas. Estamos com ela aqui. A gente vai pegar nós vamos colocar a orelha a 5 centímetros da costura, tá? Então, 5 centímetros vai ser aqui. A gente vai colocar, vai costurar ela da seguinte maneira. A gente vai dobrar aqui. A gente vai colocar ela aqui. E a gente vai passar uma costura. Ela vai ficar já presa e arrematada. Ok? Então, vamos fazer isso. 5 centímetros daqui, 5 centímetros pra cá. E a gente passa com ela desse jeitinho que eu falei pra vocês, tá? A gente vai passar uma costura pra ela já ficar arrematada, tá bom? Vamos pra máquina e eu volto depois pra fazer o rabinho.
Olha, orelhas já estão pregadas. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos passar o cordão. Existe uma ferramenta que é exatamente o passa-elástico, passa-fita, super baratinho, você encontra em qualquer armarinho, né? Pela internet também você compra qualquer loja de aviamentos, né? Ou tecidos, que é esse aqui, olha. É tipo uma pinça, só que ele tem uma trava. Ó, ele tem uma trava que você prende aquilo que você vai passar, né? Você prende aqui, tem uns dentinhos, aí você coloca a trava aqui e você consegue passar. Então eu vou ensinar como é que a gente vai passar aqui. A gente vai começar por aqui, ok? Com jeito vai. Aí nós vamos passar por aqui. Opa, aqui ficou alguma coisa presa, mas a gente já dá um jeitinho aqui de... Começa. Olha, a gente passou pela trava, aí nós passamos por uma das bainhas que a gente fez para fazer o fechamento. Agora a gente vai passar pela outra, ok? A gente vai passar pela outra e nós vamos descer pelo mesmo lado que a gente subiu, ok? Aqui tem alguma coisa pegando, mas a gente... Vou com um jeitinho aqui pra gente... Até porque... Pronto. Opa. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai voltar pelo mesmo lugar que a gente foi. Tá? Vamos passar novamente pra cá. O cordão. Deixa eu soltar aqui. Só pra gente arrumar aqui. Então... A gente vai usar exatamente o tamanho do tecido, tá? Ó, aqui. Aí a gente vai puxar esse pra cá e ele vem pra cá. Ó. Desse jeito. Aqui. A gente vai cortar e vai dar um nó. Olha, pessoal, ficou exatamente o tamanho da altura da mochila, né? 2 vezes. E a gente passou por aquele canalzinho que a gente fez para passar o nosso cordão. Agora nós vamos fazer do outro lado a mesma coisa. A gente vai subir por aqui, vai passar por aqui, vai dar a volta, né? Inteira e vai descer.
É a mesma coisa, só que do lado contrário. Já na hora da gente puxar, vai puxar uma para cada lado e vai fechar. Ok? Então vamos lá? Ah, deixa eu até mostrar pra vocês. Quem não tem essa ferramenta pode usar um alfinete, sabe aqueles alfinetes de prender que tem o fecho? Pode usar um daqueles, tá? Porque não tem problema, faz a mesma função. Se você não tem, se de repente na sua cidade você não encontra esse passador de elástico, fita, né? Não tem problema. Pode usar. Eu vou terminar aqui e vou voltar com vocês pra gente fazer o pompom, que é o rabinho da nossa coelhinha, tá bom? Até já! Olha, pessoal, fizemos a mesma coisa, né? Dos dois lados da mochila. E agora vamos dar um nozinho. Olha, eu costumo e eu indico que vocês passem um pouquinho de cola aqui no final do nozinho, tá? Porque ajuda a não desfazer o nó, a não ficar assim tudo arrepiado. Então vocês podem pegar, pode até ser cola branca aqui no caso, né? Ou essa cola universal. Então eu vou passar um pouquinho enquanto eu faço o pompom, que aí ele não desmancha e também não fica oriçadinho aqui. Enquanto seca, nós vamos fazer o pompom. Olha, eu aqui vou usar uma lã. Você pode usar linha, você pode usar cordão de náutico, o que você tiver. Eu tô usando a lã porque ela desfia mais, né? E ela fica bem fofa. Eu vou primeiro pegar um pedacinho de lã para fechar o pompom. Tá aqui. E agora eu vou usar a própria mão. Assim, eu vou fazer umas 40, 50 voltas na minha mão, para ele ficar bem cheinho, tá? Então, ó, aí você vai contando. Eu vou parar de falar, porque senão eu perco aqui minha contagem, tá? Eu dei 60 voltas na minha mão. Agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar ele aqui da minha mão. Deixar aqui assim.
eu vou passar para fechar esse fio aqui, tá? Ah, existe ferramenta que faz pompom. Ah, existe. Mas assim, se você vai fazer artesanato para vender, né? Empreender e vai fazer 12 pompons por dia, compra a ferramenta. Se você vai fazer um pompom a cada mês, não há necessidade de você comprar a ferramenta que faz o pompom. Você pode fazer desse jeito que eu fiz, enrolar num pedaço de papelão, plástico, tá? Bom, então eu prendi aqui e agora eu vou abrir todas as alças que eu fiz na minha mão, tá? A gente tem que abrir todas elas. Eu até vou tirar a mochilinha daqui, porque agora a gente vai ter que ir cortando a lã para dar a forma do pompom redondinho, ok? Então a gente pega aqui aquela linha, aquela lã que a gente amarrou, né? E a gente vai cortando, tá? É isso mesmo. A gente vai descartar bastante lã aqui para ele ficar redondinho. Então a gente vem aqui dos lados. Ó, a gente pega de novo, ó, vai. A gente dá mais uma cortadinha aqui por baixo. Até ele ficar mesmo com cara de bolinha, tá? Então... Olha lá. Olha aqui, a gente pega tudo de novo. Vai dando a forma. Mesmo com aquela ferramenta, né? Que na verdade é um círculo plástico que você vai enrolando a lã para fazer o pompom não sai pronto, tá? Você também vai ter que fazer, dar essas aparadas assim na lã. Ele só é uma ferramenta para você enrolar o pompom. Ele não sai assim prontinho. Você vai ter que dar forma para ele. Ah, sabe uma outra sugestão? Se você não quiser fazer o pompom, você pode fazer um fuxico e colocar fibra siliconada dentro. Aí você faz com tecido, você pode até usar o mesmo tecido, né, que você usou aqui para fazer a parte da orelha. Você faz um fuxico maiorzinho e aí coloca a fibra siliconada e depois você costura. Também fica legal. Pronto, acho que agora já tá com cara de bolinha. Olha, um ponto aqui. Deixa
Deixa eu só tirar essas coisas daqui, que eu vou... Primeiro eu vou colar um pouquinho só pra segurar, depois eu vou pregar ele, tá? Então, aqui tá a nossa... Vou pegar o meio, onde é o meio. 22, então o meio aqui, o 11. Oh. Eu vou pôr um pouquinho da cola. E depois eu vou dar uns pontos para ele não soltar. Pronto. E agora eu vou dar uns pontinhos, tá? Bom, eu colei, né? Só pra sustentar ele aqui, pra ele não ficar andando. E agora eu vou pregar, só vou colocar uns pontinhos pra dentro e pra fora, só pra ele não soltar. Olha, teteias, aberta nossa mochila fica dessa forma. E para fechar, é só a gente puxar as alças dos dois lados. E aí, a gente vai ter a nossa mochilinha. Dei sugestão como um mimo de Páscoa, né? Você pode até colocar aqui o ovinho de Páscoa do seu neto, do seu afilhado, do seu sobrinho, do seu irmão, sua irmã. Mas você pode fazer essa mochilinha o ano inteiro para dar de presente o ano inteiro, tá? Aqui na Páscoa eu só dando ela como sugestão, que se tratar, né, de ter um coelhinho, o coelhinho da Páscoa. E eu espero que vocês tenham gostado. Vocês viram que foi simples, a gente não usa tanto material, não tem tantos detalhes, é rápido de fazer e eu espero que vocês tenham curtido. Quem fizer, não esquece de postar lá na outra rede lá e marcar a gente, tá bom? Lembrando a vocês que terça-feira tem a dica da Rita, quarta-feira tem... desculpa. Sábado tem aula nova e tudo que é feito à mão é único, tudo que é feito à mão é inesquecível. Conto com vocês na próxima aula. Até lá!